Hoje nós vamos falar sobre as 7 trombetas do Apocalipse, então fique comigo. E aí, cristão gente boa, tudo bem com vocês? Eu sou Mike Nascimento, sejam muito bem-vindos a mais um comentário da lição da Escola Sabatina. Não se esqueça, hein? Antes de mais nada, já curte o vídeo, compartilha e também se inscreve no canal para que você possa estar sempre recebendo nossos vídeos, beleza? Bora lá! Em Apocalipse capítulo 8 é apresentada uma cena em que há 7 anjos e eles têm 7 trombetas. Mas antes de começar a falar sobre esses anjos, é inserida uma outra cena que explica o significado teológico das trombetas. Veja só o que está escrito em Apocalipse capítulo 8, verso 3 e verso 4. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. Ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com orações dos santos. Então vemos aqui um anjo ao lado do altar e ele é dado um incensário a ele. E ele então pega o incensário e oferece diante do altar de ouro. E esse altar, esse incenso, significa ali as orações dos santos. Um comentário judaico chamado Mishnah, ele é bem interessante, pois ele contém algumas descrições do ritual do santuário. E lá há uma informação bem legal, veja só essa informação. Nesse comentário é dito que quando o sacerdote fazia o sacrifício da tarde, ele pegava ali o incensário, ele ia até o lugar santo, lá no lugar santo ele oferecia incenso a Deus. Quando ele saía do santuário, ele pegava o incensário e jogava no chão, assim fazendo um barulho muito forte. Neste momento, 7 sacerdotes tocavam suas trombetas, sinalizando assim o fim do serviço diário daquele dia. É interessante notar como o serviço do santuário é escrito aqui em Apocalipse 8, verso 3 a 5. Percebe-se que, antes das trombetas serem tocadas, o serviço do santuário ainda está sendo realizado. O capítulo 8, verso 3 a 5 mostra que, mesmo quando as trombetas estão tocando, ainda o serviço diário, a intercessão de Cristo, está sendo realizada. Interessante, como já mencionamos, que o incenso, isso com o incensário, simboliza as orações dos santos. Ou seja, Deus continua intercedendo, Deus continua ouvindo a oração de seus filhos. Neste momento, as orações de seus filhos são respondidas. E por meio das trombetas, Deus começa a executar juízo sobre os povos que foram contra Deus, que foram contra seus filhos. Então, em Apocalipse 8, 3 a 5, mostra importantes informações sobre as trombetas. Primeira coisa, as 7 trombetas são o juízo de Deus sobre a humanidade em resposta às orações do seu povo oprimido. Segunda coisa, as trombetas elas começam a ser tocadas desde a morte de Cristo e percorrem todo o período histórico da era cristã até os nossos dias hoje, ou melhor, até a volta de Jesus. No verso 5 você percebe que o anjo ele enche o incensário de fogo e o lança na terra. De maneira significativa, este fogo vem do altar, de onde as orações dos santos foram oferecidas. O fato de o fogo vir do próprio altar mostra que Deus intervirá em resposta às orações do seu povo oprimido. E as 7 trombetas são respostas a essas orações. Havia 2 tipos de trombetas nos tempos bíblicos. Uma era feita de metal. Essa era tocada pelos sacerdotes e eles avisavam quando tinha alguma festa, quando era para reunir no templo, quando havia algum tipo de perigo. Havia também uma outra trombeta chamada de shofar. Essa era feita de chifre de carneiro e elas eram usadas como instrumentos de sinalização. Esse é o conceito de Apocalipse capítulo 8 e 9 em relação às trombetas. É um sinal de Deus, de que Deus está agindo em favor do seu povo. O toque das trombetas andava de mãos dadas com a oração. Quando o povo de Israel estava passando por alguma dificuldade, alguma crise, numa batalha ou em algum problema, o que acontecia? Os sacerdotes tocavam as trombetas, e quando eles tocavam as trombetas, o povo de Israel orava a Deus, e Deus então se lembrava da sua aliança, das suas promessas, e libertava o povo. Durante a batalha, o som das trombetas dava instruções e advertências para o povo, lembrando eles de que Deus é o seu protetor, então Deus ia protegê-lo dos perigos. Este conceito é o pano de fundo do livro do Apocalipse em relação às trombetas. Se você ler Apocalipse capítulo 8, verso 13, capítulo 9, verso 4,
e os versos 20 e 21, você perceberá que quem sofre os juízos das trombetas são os ímpios, os idólatras e aqueles que não têm o selo de Deus. E é interessante notar que os juízos eles caem não é sobre toda a terra, e sim sobre 1/3 da terra. O que significa 1/3 no livro do Apocalipse? É interessante notar que 1/3 ele é mencionado em todas as trombetas. Você pode ler aí com calma depois. 1/3 significa o reino de Satanás. É Deus julgando, é Deus executando juízo sobre os ímpios, sobre aqueles que oprimiram o povo de Deus. Lembra daquela pergunta feita no 5º selo? Senhor, até quando nós vamos sofrer? Até quando o Senhor não vai nos julgar? As trombetas é uma resposta de Deus mostrando que Deus já estava julgando, que Deus já estava intervindo, que Deus já estava executando seu juízo sobre o povo rebelde. Se você analisar, as 7 trombetas elas trabalham em pares. Por exemplo, as 2 primeiras trombetas elas mencionam juízos sobre as nações que crucificaram a Cristo, a saber, Jerusalém e o Império Romano. A 3ª e 4ª trombeta mostra o juízo divino contra a igreja cristã na Idade Média, em que ela estava totalmente corrompida. A 5ª e a 6ª trombeta mostra Deus agindo contra as facções religiosas. Esse período ocorreu ali antes da Reforma e depois da Reforma. Esse período denota um crescente poder demoníaco, tentando dominar o mundo através do racionalismo, através do secularismo, através de diversas ações de Satanás. Esses períodos são marcados por uma grande ação demoníaca que prepara o povo para o Armagedon, a grande batalha final. Mas isso nós vamos ver mais para frente. Então por isso, se inscreve no canal, curta o vídeo para que você possa receber sempre as notificações, ok? A 6ª trombeta nos leva ao tempo do fim. A pergunta que fica é, o que o povo de Deus estará fazendo enquanto isso? Antes da 7ª trombeta ser tocada, é mencionado um intervalo, que menciona a experiência do povo de Deus antes da volta de Jesus. Veja só, Apocalipse 10, verso 1 ao verso 4. Então vi um anjo poderoso, que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem, e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol, suas pernas eram como coluna de fogo. Ele segurava um livrinho, que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar, e o pé esquerdo sobre a terra, e deu um alto brado, como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever. Mas ouvi uma voz dos céus que disse, cele o que disseram os 7 trovões, mas não se escreva. Nesse intervalo, João então vê um anjo forte. É interessante que esse anjo tem as mesmas características de Jesus no capítulo 1 do livro do Apocalipse. Esse anjo pode ser uma representação direta de Cristo Jesus, ou pode ser o próprio Cristo. A Bíblia diz que ele coloca os seus pés sobre o mar e sobre a terra, ou seja, a mensagem que ele tem a dar é mundial. Em Apocalipse capítulo 10, versos 5 e 7, tem que ser lido junto com Daniel capítulo 12, versos 6 e verso 7. Pois muitas palavras que aparecem em Apocalipse também aparecem de forma paralela em Daniel. Vamos ler juntos? Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita sobre o céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e que neles há, e o mar e tudo que neles há, dizendo, não haverá mais demora, mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Agora veja o paralelo que está em Daniel capítulo 12, versos 6 e verso 7. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, quanto tempo decorrerá antes que se cumpram essas coisas extraordinárias? O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo, haverá um tempo, tempos e meio tempo. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Quando o anjo em Apocalipse diz que já não haverá mais demora, a palavra é cronos. Isso se refere a um período de tempo, ou melhor, um período longo de tempo. Isso nos remete a Daniel capítulo 12, versos 6 e 7, que acabamos de ler. Esse período longo de tempo se refere em Daniel a um tempo, 2 tempos e metade de um tempo.
ou seja, 1260 dias ou 1260 anos, o período em que o povo de Deus foi perseguido na Idade Média. Sabemos que um dia em profecia significa anos, ou seja, esse período longo de tempo se refere a 1260 anos, que foi do ano 538 ao ano 1798, em que o povo de Deus foi perseguido. A afirmação de que já não haveria mais demora se refere às profecias de Daniel, de maneira mais específica, a das 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos, que vai do ano 457 a.C. a 1844 d.C. Após esse período, não haveria mais profecias em relação ao tempo, ou seja, todas as profecias que trariam uma data específica não existiriam mais. A partir dessa época, o tempo do fim começaria e já não haveria demora. Cristo voltaria muito em breve. Ellen White declarou o seguinte: esse tempo que o anjo mencionou como solene juramento é tempo profético, que precederia o advento de Nosso Senhor. Ou seja, o povo não terá outra mensagem com um tempo definido. Após o fim desse período de tempo, que vai de 1842 a 1844, não pode haver um esboço definido de tempo profético. O mais longo computo chega ao outono de 1844. O que aconteceria então depois desse período? Vamos ler o capítulo 10, verso 8 ao verso 11 agora. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus, e disse: vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo, que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pega-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo senti como o estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Aqui agora nos encontramos João, que pega um livrinho na mão, que ele recebe do anjo, e neste momento ele come aquele livro. A mensagem do livro era doce na boca, mas no estômago era amarga. O que significa isso? O contexto indica que a experiência que João teve ao comer o livrinho, ele se refere à experiência que aconteceu logo após os 2.300 dias proféticos, em que a mensagem de Deus foi pregada de maneira fervorosa. A mensagem era doce na boca. Por quê? A volta de Jesus estava próxima. Dia 22 de outubro de 1844 era o dia da volta de Jesus. Milhares e milhares de pessoas estavam preparadas para ver Jesus voltar nesse período. Então era uma mensagem muito doce, era uma mensagem de alegria, era uma mensagem de esperança. Mas Jesus não voltou nesse período. E por isso a mensagem se tornou amarga. O grande desapontamento trouxe tristeza, desânimo para muita gente. Por isso que a mensagem, ou o livrinho, se tornou amargo no estômago. Isto se refere ao grande desapontamento que aconteceu no dia 22 de outubro de 1844. Só que é interessante, quando você lê o verso 11, você percebe que eles não deveriam parar por aí. Eles ainda deveriam profetizar para muitas nações, tribos, línguas e reis. Ou seja, aquela experiência que eles tiveram de amargura deveria ser para eles forças também, para que eles pudessem continuar. É interessante que esse período ele retrata muito bem o início da Igreja Adventista do Sétimo Dia, quando depois do grande desapontamento, um grupo de pessoas começaram a estudar melhor a Bíblia, de maneira mais profunda, acharam significado para tudo aquilo e então começaram a pregar para todo mundo. E assim surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia, depois do grande desapontamento, com um grande e profundo estudo da Bíblia. A visão continua, agora no capítulo 11, verso 1 e verso 2. Diz assim: deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir e me disseram: vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Agora nessa visão, foi dada a João uma vara para medir, e foi dito para ele medir o santuário, o altar e os adoradores. O que isso significa? Quando esses três elementos estão juntos, o altar, o santuário, os adoradores, sempre se refere a um dia de juízo,
sempre se refere a julgamento, conforme está escrito em Levítico capítulo 16. O que significa então medir? De acordo com Mateus capítulo 7, verso 2, medir significa julgar, avaliar. Ou seja, isso se refere a Deus medindo o seu povo, medindo a sua igreja, julgando o seu povo. Esse verso se refere ao dia do juízo, em que Deus vai julgar a sua casa. O dia do juízo investigativo. Medir o povo significa Deus medindo o caráter, Deus julgando o seu povo. É interessante que quem é medido são o seu povo. E você percebe que no verso 2 que os gentios, as nações, elas não são medidas. Por quê? Porque eles são contra Deus. Sendo que eles são contra Deus, eles já estão condenados. Então, em Apocalipse 11, verso 1, há uma referência ao juízo investigativo que ocorre pouco antes da volta de Jesus. Então você percebe que a mensagem do santuário celestial ela está no centro da pregação do Evangelho, que mostra Cristo intercedendo por seu povo e também executando juízo, para vindicar o caráter de Deus e o caráter do seu povo. Agora, no capítulo 11, verso 3 em diante, é apresentado duas testemunhas. E aqui nós encontramos muita divergência teológica nas religiões por aí. Porque alguns intérpretes preteristas e futuristas mencionam que essas duas testemunhas são pessoas literais e que elas vão fazer literalmente o que está escrito no texto. Mas lembre-se, o livro do Apocalipse é um livro simbólico. Nós devemos entender ele de maneira simbólica e tentar encontrar as respostas para os seus símbolos do Antigo Testamento. Bom, de acordo com o Antigo Testamento, as duas testemunhas se referem à Palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento. O texto retrata essas testemunhas profetizando com panos de saco. Isso se refere à Idade Média, do ano 538 ao ano de 1798. Pano de saco representa luto. Isso menciona o período em que a Bíblia ficou escassa nesse período, em que as pessoas não tinham acesso à Bíblia, mas de maneira escondida, de maneira poderosa, a Bíblia ainda tinha influência sobre a vida das pessoas, mesmo profetizando em pano de saco. Diz a Bíblia que a besta que surgiu do abismo pegou as testemunhas e as matou. Isso nada mais é uma referência ao próprio Satanás, que por meio do racionalismo, do secularismo, do iluminismo, eles tentaram suplantar a Deus, tentaram afogar a Deus em meio à razão. Agora a Bíblia, Deus não tinha mais vez. Agora o ser humano era guiado pela sua razão. Tentaram sufocar a Bíblia. Mas diz o texto que depois de 3 anos e meio, ela ressuscitou. As testemunhas ressuscitaram. E então todo mundo se maravilhou e começaram a ficar espantado com a sua ressurreição. Isso significa que logo após a Revolução Francesa houve um grande despertamento, um grande reavivamento pelo interesse da palavra de Deus. Você pode observar na história que depois desse período houve grandes reavivamentos espirituais. Sociedades bíblicas foram organizadas para que as Bíblias pudessem ser disponibilizadas na mão das pessoas. Justamente antes do tempo do fim, ocorrerá um grande reavivamento religioso, em que a palavra de Deus vai ser pregada a todo mundo, preparando o povo para a batalha do Armagedon e preparando o povo fiel para o grande dia da volta do Senhor. Sabe, amigos, nós estamos vivendo hoje no período da sexta trombeta. A sétima trombeta já é a volta de Jesus. Ou seja, só falta uma trombeta tocar. Então por isso, neste momento, prepare-se para este encontro. Prepare-se para o encontro com o Senhor. Porque ao ressoar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. Os vivos serão transformados. E nós subiremos aos céus. E estaremos para sempre com o Senhor. Se prepare. E um dia eu quero encontrar você lá. Ok?